discussão sobre medicina baseada em evidência, de novo com o Diego. A gente está tentando trazer aqui para vocês cada vez mais informações para a gente aprender e para a gente tentar buscar as melhores evidências, e para isso, né, a gente está falando muito dos estudos. Então a gente já falou de como que monta um estudo, qual é a pergunta que tem que fazer, mas o que a gente tem que entender é as fontes que a gente vai buscar esse estudo, né? O que acontece assim, hoje em dia talvez, né, com o avanço da internet, com a facilidade que a gente tem para estar junto, conectado, a gente passa a ter uma série de oportunidades de ter informações de dados. Mas talvez nem todas essas informações sejam as melhores possíveis. E a gente ainda procure muita informação em local onde a credibilidade é ainda não tão esclarecida, onde a gente não sabe muito bem como que foi o desenho desse estudo e assim por diante, né? Podendo trazer pra gente confusões, né? Então, Diego, eu queria saber o que é quando a gente fala que na base de dados para o estudo. O que é essa base de dados que a gente fala? Perfeito. Então, Camila, pessoal em casa, mais uma vez uma satisfação imensa poder dar continuidade a essa discussão sobre literatura e medicina baseada em evidências. Então, base de dados, de uma forma bem genérica, seriam repositórios, seriam locais onde existe a informação depositada e eu consigo acessar de alguma forma. O que acontece é que hoje a produção de dados é imensa. Então, são milhares e milhares de estudos sendo publicados semanalmente, diariamente, e muitas dessas informações não são relevantes do ponto de vista prático. Elas não conseguem ter uma aplicabilidade e mudar a atividade de quem está na ponta atendendo o paciente. Demora um tempo para a informação amadurecer e de fato virar uma evidência aplicável que pode ser relevante. Os profissionais geralmente não têm tempo, nem disponibilidade, nem treinamento para fazer essa mineração da literatura, que seria pegar aquele monte de dados e minerar para ver se sobra alguma coisa nobre. Então a gente precisa saber onde eu busco a informação para que eu consiga acessar aquela informação já lapidada. Fazendo um paralelo, a grande base de dados, o geralzão, é muito ruído, é terra, é barro. Só que no meio dessa terra e barro tem uma joiazinha, tem um ouro ali, ainda na forma rústica. Então, se eu conseguir encontrar esse ouro, ótimo. Só que vão existir bases de dados em que alguém já organizou essa joia e já lapidou, e já me entrega um anel perfeito. Então eu posso desde buscar na terra, lá onde está tudo misturado, até eu posso buscar num grande joalheiro, num grande ourives, aquela informação já lapidada. O que seria essa terra, essa base, que a gente chama de base de dados cinzenta? Seria o Google Scholar, né? Em que a informação foi colocada lá, mas ela não passou por uma revisão de especialistas para dizer se tem qualidade ou não. Ela não chega para mim de forma não enviesada. Se eu paguei um anúncio, a informação chega melhor. Eu não consigo fazer um rastreio global da informação. A gente não conhece quais são os filtros e os algoritmos do Google, por exemplo. Então, a hora que eu escrevo lá uma palavra, vem um mar de informações que não necessariamente foi validada por pares, que não necessariamente é a melhor informação disponível. Então essa seria a grande base de dados cinzentas que a gente fala. Para uma pesquisa rápida, para você procurar um melhor termo, para você saber como é que fala inglês, vale a pena. Para você conseguir algumas imagens, vale a pena. Para você mudar a sua conduta, não tem como. Tá? O Google é mais para isso, para um geralzão, para uma noção geral numa Wikipedia, para você nunca ouviu falar do assunto, o que é isso, só para você se situar. Tá? E em cima dessa base de dados cinzenta, a gente tem as bases de dados que são validadas por pares, ou seja, um grupo, uma comissão de pesquisadores, cientistas, olham o trabalho antes, que está tentando ser publicado, devolve para o pesquisador com sugestões, tentam minimizar erros, vieses, e aí sim eles publicam nesse repositório, nessa base de dados validada. Aí está, por exemplo, o Medline, que é a grande base de dados da biblioteca norte-americana, que nós, brasileiros, conseguimos acessar por meio do portal do PubMed.
Vale a pena citar que o PubMed não é a base de dados em si. Ela é a interface do usuário, nós, com o Medline. A gente acessa via PubMed. Posso acessar via Ovid, por exemplo. É lá que está a Lilacs, a Cielo, que são as bases de dados nacionais, latino-americana. É lá que está o Embase, a base de dados europeia. Então, essas bases de dados, elas têm uma informação um pouco mais confiável. Eu consigo montar uma estratégia de busca para encontrar o que eu quero. A informação que a base de dados vai me apresentar não tem anúncio, não tem patrocínio, não tem um favorecimento de aparecer uma sobre a outra, que acontece no Google, por exemplo. Então eu sei que esse filtro midiático não vai existir. Só que no Google, no PubMed, no Embase, na Medline, na Embase, eu ainda assim tenho muita informação. São muitos artigos. Eles não estão organizados de forma a filtrar o ruído da informação nobre. Então eu posso dar um passo acima. E eu posso procurar agora por ou base de dados que me dão uma revisão sistemática, por exemplo, a Central, que é a base de dados da Cochrane, ou eu posso procurar em base de dados que me organizam os artigos de forma a mostrar os artigos mais relevantes. É um filtro feito por especialistas. A literatura está continuamente publicando um monte de trabalho. Eu tenho grupos que vão filtrando e lendo esses trabalhos e me apresentam aquele trabalho que teria uma maior importância, uma maior validade. Só que isso não é a opinião de uma pessoa, é de um grupo. Isso vai sendo sempre feito. Exemplos em que eu tenho essa informação mais bem estruturada seria, por exemplo, o UpToDate, mais comum no cenário nacional, em que continuamente a literatura é filtrada, é atualizada e eles me mostram em forma de capítulo de livro o que tem de melhor evidência. Eu busco pela doença e lá eu sei que eu vou ter um artigo o artigo já organizado e confiável. O Dynamed não é tão comum entre os brasileiros, mas tem gente que assina, que ele também pega os últimos trabalhos, organiza, ranqueia por evidência e me mostra na forma de frases curtas, com bullets, com tópicos. O British Medical Journal produz uma base de dados que lembra o UpToDate, é muito comum o europeu assinar essa base, que é a Evidence Practice, em que é BMJ Evidence, em que, semelhante ao UpToDate também, esse grupo seleciona, e o Epistemonic.os, que eu particularmente não tenho experiência, faz algo semelhante. Se a gente fosse tentar montar mais ou menos uma pirâmide, não agora com os estudos, mas com as bases de dados organizadas, eu teria o quê? No topo, uma base de dados que não me mostra o artigo puro, mas ela pega o tema, filtra os melhores artigos, filtra as melhores revisões sistemáticas e me organiza a informação ou na forma de tópicos ou de capítulo de livro, para quem está começando a estudar, para quem quer entender, quer se atualizar no assunto, é a melhor forma. UpToDate, Dynamed, Epistemonic.os, você lê na íntegra um texto que você sabe que foi um profissional que revisou, um grupo, e que lá estão os artigos mais recentes. Um pouco abaixo eu tenho as bases de dados que vão coletar todos os estudos primários, mas não vão separar o relevante do não relevante. Relevante do ponto de vista de eu conseguir aplicar na prática, que é o Medline, o Embase, que depende de mim ler, depende que eu leia e eu entenda se aquela informação é relevante ou não. Mas aí eu preciso colocar algum filtro para me livrar daquele monte de ruído. Existem filtros que a gente pode aplicar, que a gente vai discutir nos próximos temas, e na grande base está aquela literatura cinzenta, que seria o Google, por exemplo, essas pesquisas livres na internet, que eu não tenho nenhuma estratégia de busca, nem eu garanto que aquela informação foi revisada ou vai chegar para mim sem viés. Acho que é bem importante falar isso sobre o Google, porque geralmente é o primeiro acesso mesmo, e é um acesso que não só os médicos têm, mas a população em geral tem, Então, quando a gente fala disso, de ser uma literatura mais cinzenta, de ter muito envolvimento com anúncio, com patrocínio, muitas vezes a primeira coisa que vai aparecer não é a melhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, é importante a gente ter essa visão crítica
E lembrar que nós, médicos, nós não temos que ter esse tipo de formação. A gente teria que começar numa base superior já. Exatamente. Né? E aí, só fazendo agora um adendo a esta grande pirâmide, inserido tanto no topo, que seria nessa grande revisão de especialistas como UpToDate, e inserido tanto no meio, que seriam as bases de dados de especialistas, as bases de dados científicas mesmo, como o Medline e a Lilacs, eu tenho um tipo de estudo que é uma mescla de evidência primária com revisão sistemática, com custo, que seria o que eu tenho que fazer, que seriam os consensos e os guidelines das sociedades, que tem inclusive uma recomendação do deve ou não deve fazer. Tanto o UpToDate inclui esses consensos, como a gente encontra nas bases. E talvez, para quem está na prática diária mesmo, seria uma ótima próxima opção para ler. Então, se eu não quero ler um grande capítulo que vai discutir fisiopatogenia, anatomia, como o UpToDate, e eu quiser algo um pouco mais aplicado, eu posso procurar o quê? O consenso ou o guideline daquela doença específica. Eu tenho consensos de apendicite aguda, eu tenho consensos de síndrome coronária aguda, eu tenho consensos de hipertensão arterial. Quase todo grande tema tem um consenso em que lá dentro tem um pouco dos estudos primários que estão lá nas bases de dados que são relevantes, está escrito de uma forma mais enxuta, e aquela sociedade de especialistas, ela põe a sua opinião sobre pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer, incluindo uma noção de custo. Então, consensos e guidelines são um ótimo começo, junto com esse topo, para quem quer iniciar um estudo ou aplicabilidade. Onde você pode encontrar consensos e guidelines? No UpToDate, dentro do tema, você tem uma aba sobre os consensos e guidelines daquele tema. Nos sites de cada sociedade de especialistas, sociedades médicas, muitas publicam os seus próprios consensos, e a gente tem repositórios de consensos e guidelines. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui. A Clearing House, norte-americana, é um repositório de consenso, a gente vai deixar na legenda aqui para vocês. E a Guideline International Network também é um repertório de consensos. O Brasil teve um projeto sobre diretrizes, em que havia várias diretrizes também, a gente ainda pode encontrar isso daí, mas a minha principal sugestão para vocês seria dentro do UpToDate, e lá na aba Consensos de Sociedades, que lá você encontra essa recomendação organizada de uma forma mais enxuta e mais prática. Para quem está começando, eu acho que é um ótimo exercício. Isso não necessariamente é para você se atualizar ou para responder uma dúvida específica, mas para aquele profissional do dia a dia que quer se atualizar, que quer saber o que fazer de melhor para o seu paciente, custo-benéfico, você ficar nesse topo do UpToDate, do Epistemonical Dynamed, e descer um pouquinho para os consensos e guidelines, eu acho que já é um começo excelente. Ótimo. Eu acho que assim, é muito interessante, é muito importante, né? Porque é exatamente aí. Muita gente não vai querer montar um estudo. As pessoas aqui, elas estão querendo fazer perguntas e terem respostas. E saber as bases de dados é o essencial para você saber onde você vai procurar a sua resposta. E para isso a gente vai ter um complemento do nosso bate-papo aqui, né? Exato. A gente vai entrevistar uma especialista em base de dados, que é a Carolina Torraca, em que ela vai falar para a gente um pouquinho das vantagens e desvantagens, de uma forma um pouco mais detalhada, das bases cinzentas, do Medline, do Embase, como que você acessa, como que você, profissional da saúde, pode fazer isso com baixo custo ou eventualmente até sem custo. O governo federal, o CREMESP, os outros CRMs têm ferramentas para você acessar essas informações. Isso a gente vai trazer para vocês de uma forma um pouco mais prática nessa entrevista. Tá ótimo. Obrigado, Diego, mais uma Agradeço vez. demais. E continuamos aqui com as próximas aulas que a gente vai apresentando. Obrigada a todos. Obrigado.